Olá, meus amigos! Voltamos para a nossa aula sobre o Livro dos Espíritos. Nós estamos na segunda parte do livro, lembrando que esse livro foi escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos. O capítulo que a gente está é o capítulo 6, que fala sobre a vida espírita, então é o capítulo da vida espírita. Nós já falamos sobre os espíritos errantes, sobre os mundos transitórios, sobre as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, sobre o ensaio teórico da sensação nos espíritos, sobre a escolha das provas, as relações no além-túmulo, relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, as metades eternas ou almas gêmeas, e hoje a gente vai falar sobre a recordação da existência corpórea. O que significa recordar a existência corpórea, né? Vamos lá, vamos observar. Bom, vou aumentar aqui para a gente. Sobre a recordação da existência corpórea, Kardec faz uma pergunta. 304. Pergunta 304. Lembra-se o espírito da sua existência corporal? Então, o espírito pode se lembrar da vida que ele teve encarnado? E aí os espíritos respondem: lembra-se. Então, lembra sim. Isto é, né, em outras palavras, tendo vivido muitas vezes na Terra, recorda-se do que foi como homem. E eu te afirmo que frequentemente ri penalizado de si mesmo. Então, nós recordamos as nossas existências e nós olhamos para trás, né? Olhamos para o que a gente fez nas vidas anteriores com humor, com senso de humor, né? Porque nós erramos e a gente tem que sempre lembrar que errar é normal quando a gente aprende, né? Não tem nada de errado em errar. Faz parte de todo o aprendizado. Bom, e aí Kardec coloca o seguinte: tal qual o homem que chegou à madureza e que ri das suas loucuras de moço ou das suas puerilidades da meninice. Então, assim como a gente olha para a nossa vida, não é? Quando a gente era criança, quando a gente era adolescente, e a gente ri do que a gente fez, é assim que a gente tem que observar com senso de humor, não é? E não com arrependimento, com tristeza. A gente tem que olhar dessa forma, porque a gente, olhando dessa forma, a gente significa que nós já estamos maduros o suficiente para entender que quando a gente é criança e adolescente, a gente comete gafes, erros, e é assim que a gente aprende a ser quem nós somos hoje, né? Então, o adulto que lembra das coisas de quando ele era criança, quando ele era adolescente, com certo remorso, é porque ele ainda não estruturou tudo o que ele teve que fazer para chegar até onde ele chegou. Não teve uma estruturação muito boa e fica mais difícil encarar a vida presente, né? Então, quando a gente fica maduro, quando a gente amadurece, esse é um traço de estarmos maduros, né? Nós rimos das coisas que a gente fez no passado e não repetimos os erros, é claro. A gente aprende com eles. Pergunta 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte. Então, podemos lembrar, não é, de tudo que aconteceu conosco quando a gente estava encarnado ou alguma coisa falta. A gente tem memórias que desaparecem. A gente lembra de tudo por completo e aí os espíritos respondem: não lembramos completamente. O que acontece? Essa lembrança vem-lhe pouco a pouco, qual imagem que surge gradualmente de uma névoa, não é? À medida que nela fixa ele sua atenção. Então, dependendo do que a gente deseja lembrar, né, ou do que a gente precisa lembrar, essas imagens vêm para nós devagar, não vêm rápido. Bom, 306. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida, então nós podemos lembrar detalhadamente de tudo que aconteceu na nossa vida da qual a gente desencarnou.
apreende o conjunto desses acontecimentos de um golpe de vista retrospectivo? Então, será que todos esses acontecimentos que sucederam nas nossas vidas são apreendidos, nós podemos nos entender por completo, né? Compreender, ir até esses acontecimentos dentro da nossa mente por completo, de uma só vez? Será? Esses acontecimentos assim do passado, né, desde o dia que a gente nasceu até a hora que a gente ficou criança, depois adolescente, adulto, etc. A gente pode se lembrar de tudo? E aí os espíritos respondem: lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que delas resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante. Então, nós podemos nos lembrar de acordo com aquilo que causou o nosso desencarne, não é? Desencarnar. Bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. Então, existem coisas que nós não vamos ter interesse em lembrar. E outras coisas, né, que serão necessárias que a gente lembre. Isso é de acordo com a nossa vontade, ok? Então, de acordo com a nossa vontade, nós vamos nos lembrar. O que não estiver na nossa vontade, a gente não vai lembrar, ok? Pergunta seguinte: mas se o quisesse, poderia lembrar-se de todas elas, lembrar-se delas, lembrar-se disso aqui que ele está falando, ele está se referindo a isso. Ele poderia? E os espíritos respondem: pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores. Então, nós podemos acessar todos os arquivos das nossas memórias, ok? Tudo. E também podemos lembrar dos incidentes, de tudo que aconteceu. Assim, relativos aos fatos, como até aos seus pensamentos. Então, nós podemos acessar o que aconteceu do lado de fora, né, na parte exterior, e na parte interior, que são os nossos pensamentos. A gente lembra de tudo, se a gente quiser, né? Nós podemos lembrar do que aconteceu e do que a gente sentiu a respeito do que aconteceu também, ok? Então, o espírito não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. Então, o que a gente não se lembra é o que não será útil para nós mesmos, o que a gente acha que é útil ou não. Pergunta seguinte: entrevê o espírito o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Então, o espírito pode entender isso, o objetivo da vida que ele teve no planeta Terra, com a relação que a vida que ele está tendo depois de desencarnar? E aí os espíritos respondem: certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Então, o espírito pode compreender muito mais depois que desencarna. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. Então, o espírito observa tudo isso. Pergunta 307. Como é que ao espírito se lhe desenha na memória sua vida passada? Então, como é que essa vida passada se apresenta para a gente depois que a gente desencarna? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se apresente à vista? E os espíritos respondem: de uma e outras formas. São-lhe como que presentes todos os atos de que tenha interesse em lembrar-se. Então, tudo está ali, né? Tudo que a gente queira lembrar está lá armazenado para a gente. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente ou esquecidos de todo. Então, os que a gente quer se lembrar ficam bem evidentes. O que a gente não quer fica como se tivesse esquecido. Quanto mais desmaterializado estiver o espírito, tanto menos importância dará às coisas materiais. Essa é a razão, porque muitas vezes nós evocamos um espírito
que acabou de deixar a Terra e nós verificamos que que o espírito não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras. Então, muitas vezes a gente evoca o espírito, né? O espírito vem e a gente pergunta: quem foi fulano, ciclano, beltrano? Ele não se lembra desses nomes. E também a razão do espírito de uma porção de coisas que ele não se lembra, que parecem importantes para a gente. Então, a gente pode perguntar assim para o espírito: olha, você tinha um carro, e qual era a marca desse carro? Ele não vai lembrar da marca do carro. Pode ser que ele não lembre, né? Porque para a gente é importante que ele lembre da marca do carro e ele não lembre, ok? É que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu em esquecimento. Então, a gente pode pensar: nossa, mas é absurdo, ele gostava tanto daquele carro, como é que ele pode ter esquecido daquilo? Bom, como a gente vê, se ele tiver desmaterializado, desmaterializado a vontade dele, né, tudo que os pensamentos, tudo isso, aquilo ali vai ser completamente inútil para ele. Então ele vai realmente esquecer. É diferente da gente aqui quando a gente está encarnado. Tem coisas que nós nos apegamos, pensamentos e lembranças que a gente nos apegou de coisas que pertenceu a gente quando a gente era criança ou quando a gente era adolescente, e aquelas coisas ficam na nossa memória com uma forma nostálgica. Então, quando a gente pensa que a gente num espírito, a gente pensa que ele vai ter essa mesma nostalgia, né? Preso a algum objeto, alguma coisa que é importante para ele. E pelo que a gente vê, se ele tiver, né, numa purificação maior, ele não vai realmente se lembrar disso. Bom, é que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu no esquecimento. Ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorrem para a sua melhoria. Então, o espírito, ele só vai se lembrar daquilo que é útil, daquilo que vai fazê-lo melhor, não de coisas que para ele, né, são supérfluas, são materiais, né? O material não faz ele ficar melhor. Bom, pergunta 308. O espírito se recorda, se lembra de todas as existências que precederam a que acaba de ter? Então, será que ele vai se lembrar de tudo isso? De todas as vidas passadas? E os espíritos respondem: todo o seu passado se lhe desdobra à vista. Então, quer dizer que sim, ele pode se lembrar. Como se fosse a de um viajante, os trechos do caminho que percorreu. Então, é como se o espírito fosse um viajante e todas as vidas passadas dele fossem uma parte do caminho que ele traçou, né? Então, ele foi para tal lugar, para tal, e esses lugares são vidas. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos, de tudo que ele cometeu. Lembra-se destes conformemente a influência, não é? O que influenciou ele e a influência que tiveram na criação do seu estado atual. Então, ele vai se lembrar dos atos conforme sejam úteis para que ele possa entender o que está passando com ele nesse momento. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Então é como se a gente tentasse lembrar o que a gente pensava, o que a gente via quando a gente era bebê, né? A gente não lembra. Assim como o espírito não lembra quando ele foi criado. Ele perde essa lembrança. Pergunta 309. Como considera o espírito o corpo de que vem de separar-se? Então, como é que quando a gente desencarna, quando nós desencarnamos, como é que a gente vê o corpo da gente lá, né, inerte, sem vida, né? Como é que a gente encara isso? E aí os espíritos respondem: como veste ou roupa imprestável que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Então o espírito se vê muito feliz
quando ele olha para o corpo dele, né? Vendo assim, nossa, já foi essa roupa velha, graças a Deus, não preciso mais ficar preso nela, mas com gratidão por ter, né, usado ela o tempo que ele precisou. Pergunta letra A. Que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? O que ele sente ao olhar para o corpo, né? O corpo lá se decompondo, tornando-se um cadáver, uma coisa assim disforme. Resposta. Quase sempre se conserva indiferente a isso, como a uma coisa que em nada o interessa. Então, ele olha para o corpo em decomposição e pensa, né? Não faz, eu não sou aquilo ali, eu sou outra coisa, eu sou algo maior. Pergunta 310. Ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Então, será que o espírito reconhece as próprias partes? E aí a resposta é a seguinte: algumas vezes ele pode reconhecer, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, de onde considere as coisas terrenas. Então, depende, né? Pergunta 311. A veneração, a adoração, não é? Que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito, lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? Será que ele tem prazer por objetos, o espírito? E aí os espíritos respondem: é sempre grato ao espírito que se lembrem dele, e os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou. Mas o que atrai é o pensamento dessas pessoas e não aqueles objetos. Então, o espírito não sente prazer, né, no fato da gente venerar nenhum objeto dele. Então, você, por exemplo, você teve um pai e o seu pai faleceu, e aí você guarda as roupas do seu pai no armário para lembrar-se dele. O espírito do seu pai, ele não vai ficar feliz ou triste porque você gosta das roupas dele. Ele vai ficar feliz que você lembre-se dele, né? Não importa como você lembra dele, através da roupa ou através de um pensamento. Então, o fato de você guardar objetos dos espíritos não faz com que os espíritos fiquem felizes ou tristes, ok? O que deixa os espíritos felizes é o pensamento que você tem a respeito do espírito e não da coisa que o espírito possuía. Pergunta 312. E a lembrança dos sofrimentos? A lembrança dos sofrimentos por que passaram na última existência corporal. Os espíritos a conservam? Então, será que os espíritos conservam essa lembrança das coisas terríveis que eles passaram na sua última encarnação? A resposta é a seguinte: frequentemente assim acontece. E essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar como espíritos. Então, o fato dele lembrar o quanto ele sofreu encarnado faz com que ele seja muito feliz por já não estar mais encarnado. Ok? Pergunta 313. O homem que neste mundo foi feliz deplora a felicidade que perdeu deixando a Terra, fica triste porque ele abandonou, né? Ele teve que abandonar toda a felicidade que ele tinha quando ele estava vivo. E aí os espíritos respondem: só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com a natureza impura, qual a deles. Gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Ok? Então, para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da Terra. Então, o fato dele ter sido feliz na Terra não significa que na Terra ele é mais feliz do que ao deixar a Terra, não é? Então, um espírito inferior pode sentir saudades, sim, pode ficar infeliz depois de desencarnar. Por quê? Porque o espírito inferior é apegado às coisas mundanas,
as coisas terrestres. Ele não consegue enxergar onde ele está, né? O que ele está aproveitando, que ele pode aproveitar a partir do momento que ele desencarna. Ele não consegue observar isso, ele só pensa, o pensamento dele está bloqueado com os pensamentos da vida que ele deixou. Já um espírito elevado, como ele está desmaterializado, ele não é apegado, não sente nenhum apego às coisas da Terra, ele consegue tranquilamente ser muito vezes, 1000 vezes, olha, aqui, 1000 vezes mais feliz do que o que a Terra podia oferecer. Né? Ele consegue observar isso. Um espírito inferior não consegue, mas isso vai também depender de todo aquilo que ele vai sofrer. Né? Ele pode estar sofrendo muito, e aí, aos poucos, ele vai deixando de sofrer, ou ele pode estar sofrendo pouco, e aí ele consegue mais rápido se livrar desse sofrimento. Né? Esse sofrimento não é uma punição, é uma lição para ele, ok? Aí o Kardec diz o seguinte: exatamente como sucede ao homem que, na idade da madureza, nenhuma importância liga ao que tanto o deliciava na infância. Então, outro exemplo que o Kardec está dando é o seguinte: quando nós pensamos que as coisas nas quais nós faziam-nos felizes, né, quando era criança, são mais importantes do que as coisas que nos tornam felizes ao amadurecer, né, ao envelhecer. Nós damos mais importância, quando damos mais importância àquilo que nos faz feliz quando criança do que aquilo que está nos fazendo feliz quando adultos, significa que ainda estamos imaturos, né? Estamos buscando a infância, né? Não estamos olhando para a vida adulta, né, com olhos de adultos, ainda estamos olhando com olhos de criança. Então é como se você estivesse vivendo um problema, né, do Peter Pan lá, você querendo voltar a ser criança, de qualquer forma. Quer dizer que o que está apresentado para você ainda não é... Você ainda não está preparado para isso. Você quer continuar naquela fase antiga, né, que já está pedindo para você fazer essa estruturação e você não estruturou ainda isso na sua cabeça. E a gente pode passar por isso, todos nós passamos, né? Todos passamos por isso, aquela nostalgia, é tão bom quando era criança. Isso nos faz estarmos ligados à infância, ligados a uma fase na qual a gente já deveria ter atravessado. Mas nem todo mundo está preparado, né? Nem todo mundo consegue ainda. Mas todos nós temos a capacidade de conseguir, isso é da vontade do espírito, da nossa vontade, né? Todos podemos, mas cada um ao seu tempo. Tem pessoas que conseguem fazer essa fase melhor, tem outros que têm mais dificuldade, e isso é natural, ninguém é igual a ninguém. Então, assim como podemos estar presos na infância, né? Na infância terrestre, podemos também estar presos na infância espiritual. Então, a infância espiritual é aquela que estamos apegados à vida terrestre. Isso é possível, né? Pergunta 314. Aquele que deu começo a trabalhos de vulto com um fim útil, né? E que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar. Você imagina aquele cientista, aquele estudioso, aquele político que começa um trabalho lindo, um trabalho ou religioso também, pessoas assim que estão fazendo um trabalho maravilhoso, de repente tem que desencarnar, elas desencarnam. Será que elas ficam se lamentando na morte porque elas não puderam terminar esse trabalho, concluir esse trabalho? E aí os espíritos respondem: não, elas não se lamentam, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os ultimem. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. Então existem espíritos entre nós que
têm esse objetivo, né, de levar a humanidade ao progresso e estão no nosso meio, nos influenciando para que nós possamos dar continuidade a esse projeto. Então, eles não estão limitados porque eles desencarnaram, muito pelo contrário, os espíritos nos influenciam e muito, né? Nós temos 10% da nossa consciência, né, conosco, e 90% somos inconscientes. Nessa parte que a gente está inconsciente, nós somos influenciados por essas entidades, né? Bom, pergunta 315. E o que deixou, aquele espírito que deixou trabalhos de arte ou de literatura, conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo? E aí a resposta dos espíritos é a seguinte: de acordo com a sua elevação, os espíritos ou o espírito aprecia-as de outro ponto de vista e não é raro condene o que maior admiração lhe causava. Então, muitas vezes, o espírito condena, o espírito não gosta daquilo que em vida ele admirava, né? Os artistas e os literários, né? Nesse caso, muitas vezes eles não estão felizes com aquilo que eles fizeram. E em vida, eles eram muito felizes a respeito do que eles fizeram. Quando eles desencarnam, eles veem que não era aquilo que... não era realmente uma coisa interessante, uma coisa que poderia causar admiração nenhuma. Bom, pergunta 316. No além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Então, será que a gente se interessa, ou depois de desencarnar, os espíritos têm esse interesse pelo progresso das artes e das ciências aqui no planeta Terra? E aí os espíritos respondem: conforme a sua elevação ou conforme a missão que possa ter que desempenhar. Então depende, né? Muitas vezes, o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, que então o admiram como o sábio admira a obra de um estudante. Atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Atentam apenas para isso, ok? Eles prestam atenção apenas no que nos ajuda a melhorar, não é? E a progredir. Pergunta 317. Após a morte, conservam os espíritos o amor da pátria? Então, uma pessoa que nasceu em Portugal, ela vai continuar amando a pátria, né? Como se levantando a bandeira, ou alguém que nasceu na Inglaterra, levantando a bandeira da Inglaterra. E assim, eles possuem esse nacionalismo depois. E aí, os espíritos respondem: o princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria para eles está onde se acha o maior número das pessoas que lhes são simpáticas. Então, dependendo da elevação, ele vai ter amor à pátria ou não. Porque se você é um espírito puro, você vai se desmaterializar cada vez mais, né? Vai estar bem desmaterializado. Ou o espírito elevado, vamos supor. O espírito puro é o que chegou ao máximo. O espírito elevado é cada vez mais desmaterializado. Então, nomes, não é? Bandeiras, rótulos, raça, preso à religião. Ele não estará preso, né? Ele estará solto dos pensamentos que fazem com que a pessoa se limite, desses pensamentos limitantes. Então, ele não vai estar preso a nada desse tipo, que é uma coisa mais material. E aí, esse amor pela pátria, ele vai deixar de existir, porque ele vai amar tudo. Ele vai ter um amor incondicional sobre todas as coisas, todas as pessoas, o universo, e assim por diante. Ele vai se sentir em casa, né? Mais em casa, ao redor de espíritos que são simpáticos, espíritos que estão na mesma faixa vibratória dele, né? É isso. E aí, Kardec diz o seguinte: as condições dos espíritos e as maneiras por que vêm as coisas variam ao infinito. Então, a forma, né, que a gente vê também como seres humanos varia. Então, é dos espíritos também. De conformidade, de acordo com os graus de desenvolvimento moral
intelectual em que se acha. Então, dependendo de como é a moral do espírito e o intelecto, vai variar a forma de ver as coisas, de interpretar as coisas. Geralmente, os espíritos de ordem elevada, dessa ordem elevada, só por breve tempo se aproximam da Terra. Tudo que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, tão pueris são aos olhos deles as coisas que os homens mais importância ligam, que quase nenhum atrativo lhes oferece o nosso mundo, a menos que para aí os leve o propósito de concorrerem para o progresso da humanidade. Então, esses espíritos de ordem elevada só se aproximam para ajudar a humanidade a progredir. Os espíritos de ordem intermédia, que estão entre os elevados e os impuros, são os que mais frequentemente baixam a este planeta, se bem considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Então, os que estão na parte intermediária são os que mais próximos de nós se encontram. Os espíritos vulgares, esses são o que aí mais se comprazem e constituem a massa da população invisível do globo terráqueo. Então, os espíritos comuns, são os que habitam em massa aqui no nosso planeta. Conservam quase que as mesmas ideias dos homens encarnados, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando revestidos do invólucro corpóreo, quando eram encarnados. Metem-se em nossas reuniões, metem-se nos nossos negócios, metem-se nos nossos divertimentos, nos quais tomam parte mais ou menos ativa segundo os seus caracteres, segundo as suas características, o seu modo de pensar. Não podendo satisfazer as suas paixões, quer dizer, esses espíritos que são inferiores, porque eles não podem satisfazer as suas paixões, não podem satisfazer seus desejos, gozam na companhia dos que a elas se entregam e os excitam a cultivá-las. Então, imagina que você adora assistir televisão. A coisa que você mais gosta na vida é ficar com a cara de frente para a TV. O que vai acontecer? Esses espíritos que amam assistir televisão, desencarnaram, mas ainda amam assistir TV. Eles vão sentar lá do seu lado e te influenciar ainda mais a fazer aquele tipo de atividade. Por quê? Porque eles não podem mais fazer, então eles precisam da sua energia para alimentar a vontade deles. Eles não têm mais essa energia ligada à matéria, só o pensamento deles está ligado. E para sentir essa sensação, eles precisam utilizar o nosso fluido vital. E aí eles se aproximam de nós para poder gozar dessa energia. Entre esses espíritos, os que estão inferiores, no entanto, muitos há sérios que vêm e observam para se instruírem e se aperfeiçoarem. Então, entre esses espíritos que estão próximos de nós, que fazem parte da massa, existem também espíritos que querem melhorar, assim como nós queremos melhorar, eles também querem melhorar. Pergunta 318. As ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? Então, será que eles mudam de pensamento quando eles estão desencarnados? Resposta: muito! Sofrem grandes modificações, à proporção que o espírito se desmaterializa. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra, mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. Então é que procura os meios de se tornar melhor. É então que ele vai atrás do que interessa de verdade, do que é útil para ele. Mas ele pode demorar, pode demorar a mudar a ideia, pode demorar muito tempo, anos, séculos, depende do conforto ou desconforto que ele estiver sentindo, daquilo que da vontade dele de mudar. Pergunta 319. Já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação,
Como se explica o seu espanto ao reingressar ao mundo dos espíritos? Então, se a gente já teve outras vidas passadas, como é que a gente se assusta quando a gente volta para o mundo dos espíritos? Como é que isso faz sentido? A gente não deveria já estar acostumado? Por que isso impressiona a gente? E aí, os espíritos respondem: isso só se dá no primeiro momento e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, ele vai se inteirando da sua condição à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. E aí, ele pede para a gente dar uma lida nos números 163 e seguintes, ok? Eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo para vocês regressarem a essa aula que a gente fala dessa parte, tá bem? Ok, então esse espanto, né, esse susto ou essa perturbação é só momentânea, tá? Depois, aos pouquinhos, ele vai se recuperando as memórias que foram apagadas. Bom, gente, ficamos por aqui na nossa aula de hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dessa aula tanto quanto eu, dessa leitura tanto quanto eu. Se você gostou, deixa o seu like, dá sua curtida no nosso vídeo. Faça seus comentários, caso você tenha dúvidas. Sua dúvida pode ser a nossa e dos nossos amigos. Caso você tenha sugestões a dar, fique à vontade para dar. Não tenha medo, nós ficaremos muito felizes em ouvi-los. Se inscrevam no nosso canal, apertem o sininho para receber notificações. Eu desejo a vocês um dia maravilhoso, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau!